A arquitetura modernista, para mim, é uma arquitetura simples, mas sem ser simplória. O que mais me agrada na arquitetura modernista são as formas, né, e os materiais que são utilizados. Por exemplo, aqui no apartamento, me agrada muito a questão do concreto que eu acabei deixando ali o concreto no escobogós. Ela valoriza muito o ambiente externo também, né? Então, por ela não ter muito adornos, ela valoriza, por exemplo, aqui, eu acho que o ambiente externo, o Guaíba, a natureza. Uma história que começou lá em São Paulo. Fazia um tempo que eu estava procurando apartamento já, e eu não tinha como foco apartamento modernista. Na verdade, eu sempre gostei muito de arquitetura e ao longo dos anos, apesar de não ser a minha profissão, eu fui estudando mais e fui vendo o que me agradava na arquitetura, e acabou que eu indo de encontro à arquitetura modernista. Quando eu estava lá em São Paulo, eu fui num restaurante que é o Ster Rooftop, que é do Olivier Anquier. E lendo o cardápio, contava toda a história. Logo na fachada eu já me apaixonei. Eu entrei e parecia que eu estava em outra época. E aí, lendo o cardápio, ele contava a história do Ster, que é um apartamento modernista, um prédio modernista de São Paulo. E aí contava dos grandes intelectuais que conviveram naquela época, naquele apartamento, naquele prédio de Cavalcante, entre outros. E eu me apaixonei, assim, era a casa deles, segundo o que eu li, e ele transformou num restaurante. Quando eu voltei daquele final de semana de São Paulo, eu falei, é isso. Daí eu mudei todo o meu foco. Eu disse, eu quero um apartamento modernista em Porto Alegre. Procurei todos os que tinham, li mestrado de arquitetura para encontrar, e aí acabei visitando quase todos os exemplares antes de escolher pelo Santa Tecla. E aí fui estudando um pouco mais da arquitetura modernista, mas não era o meu foco no início, assim. Então, a gente não tem tantos exemplares, eu não sou especialista, mas eu acho que a gente não tem tantos exemplares quanto São Paulo, né? Mas eu acabei procurando, então, alguns prédios, né? O Santa Cruz, o Esplanada, o Cerro Largo, o Santa Tecla. Todos eles, então, têm uma localização privilegiada, ao meu ver, né? Centro histórico, às vezes mais Moinhos. Eles têm um espaço muito bom para... Agora, eu acho que a forma de a gente conviver com a casa, principalmente depois da pandemia, acabou se reformulando, né? Então, essa coisa de interagir dentro do apartamento, né? Ter esse espaço, acho que os apartamentos modernistas e cinquentenários, eles têm um espaço muito bom. Pé direito alto, janelas grandes, a maioria deles tem vista, né, para o Guaíba, que foi uma coisa que a gente gostou muito.
deveria participar mais da vida social das pessoas, assim como a gente sabe falar sobre cinema, sobre comida, todo mundo tem opinião de tudo, a arquitetura sempre é vista, deixada de lado, assim. Acredito que os arquitetos tenham um papel muito importante em desmistificar a arquitetura, aproximar elas das pessoas comuns, né? E a gente cada vez mais conseguir falar e explicar que uma boa arquitetura não é um luxo, né? Ela deveria vir, estar presente para resolver o dia a dia das pessoas, os lugares do dia a dia, né? E não só pensar que a arquitetura é aquela arquitetura do exemplar, dos ícones. Não, uma boa arquitetura faz diferença no dia a dia e ela é acessível. O que aconteceu, na verdade, é que a partir dos anos 50, no panorama europeu e América do Norte, né, em termos de América do Sul, Brasil um pouco depois, já final da década de 70 e 80, a crise em relação ao movimento moderno se estabeleceu com muita força. Né? Houve um conjunto de críticas importantes em relação a essa ideia da universalidade, da abstração. Muitos críticos passaram a argumentar que, ao se desconectar do contexto e da tradição histórica, a arquitetura perdeu significado, perdeu relações com a cultura local, pasteurizou excessivamente, né, a forma de fazer arquitetura no mundo inteiro, e em parte com razão, eu acho que... Mas por que eu acho que em parte com razão? Porque a evolução é assim. A evolução é um rio que serpenteia para frente. Todos os movimentos artísticos, culturais, tecnológicos, etc., eles precisam, às vezes, ir num certo extremo para poder equilibrar a equação, né, e depois voltar. Então é verdade que o movimento moderno, principalmente o estilo internacional, que acabou sendo incorporado pelo poder econômico e passou a ser construído em todas as capitais do mundo como sede de incorporações, etc. Numa época que não existia o problema de crise de energia, o petróleo era farto, tá, e tal. Então, de fato, acho que houve uma exacerbação em termos de construção de torres de vidro em qualquer parte do mundo, tudo igual, sem nenhum tipo de preocupação em relação ao consumo de energia. Mas os arquitetos daquela época não sabiam dos problemas que estavam por vir. Então, nesse período dos anos 50 até os anos 80, que eu me referi, que houve essa crise chamada genericamente de pós-modernismo, né, houve críticas injustas e justas em relação ao movimento moderno. E como é natural na história, desse processo acabou saindo uma resultante, né? Houve uma evolução que equilibrou. Hoje a arquitetura moderna recobrou força, passou a ser revalorizada, mas num outro patamar. Né? Hoje há uma sensibilidade com o patrimônio histórico, por exemplo, que não existia. Não eram os arquitetos, era a opinião pública. Meu pai, que é da geração de vanguarda do movimento moderno aqui em Porto Alegre, conta que quando derrubavam uma casa antiga em Porto Alegre, a população se reunia em volta e batia a palma. Por quê? Porque a sociedade queria modernização. Era o espírito da época. A evolução, o progresso estava ligado, mas isso mudou. Hoje todos defendem a produção de uma arquitetura contemporânea cuidadosa, que vai respeitando a história, o contexto cultural, o meio ambiente, né? Então houve uma evolução. Os edifícios modernos de Porto Alegre, como o Faial, Santa Tecla, Santa Cruz, eles vão trazer um diferencial tanto do apartamento, né, com peças amplas, bem distribuídas, controle de luz e ventilação, quanto a questão própria da posição na cidade. Então, eles são edifícios que estão em regiões mais centrais, com excelentes visuais, por estarem em níveis, né, em cotas mais altas da cidade. Então,
Essa questão, o contexto deles propicia que as pessoas consigam se locomover na cidade, ter acessos a serviços, tudo muito próximo, tudo a pé. Os edifícios de agora, para os da década de 50, eles vão responder às questões do contexto, do entorno, às orientações solares. Então, tu vai ver que diferentes fachadas vão ter uma solução diferente. E a gente consegue ler de fora aquele lugar. Então, tu consegue identificar, ali deve ser a área de serviço, ali é a área social, porque a esquadria é maior, não sei o quê, entra mais luz e tal. E, de repente, nos edifícios de hoje, tu tem uma mesma solução para todos os ambientes. Então, tu olha aquele envelope de fora e tu não sabe se ali é uma área de serviço, ou se é área social, ou se, de repente, é um edifício de escritórios, ou se é de habitação. Então, sim, eu acho que vai partir da sensibilidade da pessoa de ler e interpretar esses diferentes momentos da arquitetura. A minha pesquisa, na verdade, o porquê que eu decidi o Santa Tecla foi quando eu visitei todos esses prédios que eu mencionei e acabei colocando, comparando o que tinha de melhor no Santa Tecla. O Santa Tecla ele tem uma localização privilegiada, né? Ele está perto tanto do Bonfim, do Moinhos, quanto Zona Sul. Para sair, para chegar de Porto Alegre é muito fácil, isso a gente gostou muito. A questão de ter estacionamento, porque às vezes isso é um ponto contra, né, dos apartamentos por serem muito antigos, eram outra história, né, antigamente, enfim. E aqui no Santa Tecla a gente, além de ter estacionamento, a gente tem um estacionamento rotativo, isso é muito bom. Tem um jardim maravilhoso, está super conservado, tem um terraço maravilhoso, que não tem nada no terraço, mas tem uma vista incrível de toda Porto Alegre. A questão dos funcionários que trabalham aqui, estão há muitos anos, é um prédio muito familiar, é muito gostoso de chegar ali, todo mundo te conhece, dá bom dia. Então, colocando na ponta do lápis de todos esses prédios que a gente viu, modernistas, ele tinha uma localização privilegiada, tinha estacionamento, tinha uma vista incrível, tem uma vista incrível, e foi isso. Então a retomada da arquitetura moderna não é só uma questão, eu acho que esse é o ponto em relação à tua pergunta do minimalismo, porque a retomada da arquitetura moderna não é só um problema estilístico, que é como a maioria das pessoas, né, a opinião pública tende a encarar, que é uma questão de estilo. Não é, é mais do que isso. É uma forma de enxergar a maneira de viver, a maneira de construir, de encarar os recursos, de organizar o espaço dentro de uma condição racionalizada, né, dentro de uma condição contemporânea, né, que se reflete formalmente. Que na arquitetura ganha possibilidades relativamente rápidas, e na escala urbana até hoje ainda não fora algumas exceções como Brasília, Chandigarh na Índia, né, e alguns bairros de algumas cidades, o urbanismo moderno até hoje não adquiriu a sua maturidade, né, ele ainda está em evolução. A pessoa que vai procurar um apartamento da década de 50 para morar, ela deve ter um mínimo de sensibilidade e cultura a respeito da arquitetura. Muitas vezes ela não tem e ela vai visitar um amigo, e ao chegar no apartamento do amigo que mora nesse apartamento modernista, ela vai ter um sentimento diferente, e aí ela vai ver que aquele apartamento é diferente, que as condições são diferentes, e muitas vezes dali parte a vontade, então, de também ter, né, de também morar naquele tipo de apartamento. O Rio Grande do Sul sempre foi um território de evolução histórica diferenciada do resto do país, né? Porque a nossa colonização, o desenvolvimento social, econômico, cultural se deu no centro do país, primeiro no Nordeste, depois centro do país, né? O Rio de Janeiro passou a ser capital federal, depois São Paulo capital econômica, e o sul do país sempre foi uma terra de disputa, né? Nós tivemos aqui uma condição de fronteira, já fomos da coroa espanhola, voltamos para a coroa portuguesa, depois veio o período jesuítico, enfim. A civilização, entre aspas, aqui se estabeleceu pelo menos 200 anos depois do centro do país. Isso faz diferença, né?
e num momento onde toda a geopolítica, toda a estrutura econômica do país já estava consolidada com suas capitais, as suas lideranças, o centro do poder já estava definido. Então nós, historicamente, somos província. Historicamente somos província e essa é a nossa condição. Portanto, todos os movimentos aqui chegam com algum delay, com algum retardo e com algum filtro, né? O movimento moderno também não foi diferente, né? Quando se iniciaram as primeiras manifestações de arquitetura moderna, aqui já nos anos 40, né, o curso de arquitetura foi surgir só no início da década de 50. Né? Não é a arquitetura moderna que surgiu, é o curso de arquitetura, ou seja, antes da década de 50 não tinha profissão de arquiteto aqui, tinha alguns estrangeiros de outros estados. Então, quando aconteceu isso, a arquitetura moderna no centro do país já era uma arquitetura que simbolizava um desejo de imagem de nação, né? Já haviam políticos como Juscelino Kubitschek que enxergava na arquitetura e no urbanismo moderno uma imagem importante de uma nação evoluída, né? E aqui no Sul nós ainda estávamos engatinhando. Concluindo, qual é a consequência disso? A nossa arquitetura aqui é uma arquitetura mais modesta, em termos de arquitetura moderna, né? Nós não temos os mesmos edifícios da capital federal, não tem palácios. Temos, mas palácios com muito mais, com uma escala muito mais modesta, né? Não temos também o padrão de clientela com recursos econômicos como São Paulo, né? Sedes de corporações, diretores de indústria e tal. Então tudo isso criou uma arquitetura muito mais discreta, muito mais comedida, né? Culturalmente nós aqui também somos mais rigorosos, mais austeros, né? Mais uruguaios, de certa forma, né? Não temos a grande eloquência do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, tu olha uma paisagem, olha um desenho do Oscar Niemeyer, olha uma paisagem do Rio de Janeiro, né? Bota a bossa nova na vitrola, tu entende tudo, né? Nós não temos nada disso. Mas isso tem as suas vantagens. Tem as suas vantagens porque a gente acabou fazendo uma arquitetura moderna muito mais tecido, muito mais cotidiana, muito mais adaptada ao contexto histórico, justamente por ser menos ambiciosa, menos impactante, menos monumental. A nossa arquitetura aqui, como esse edifício, por exemplo, está muito mais encadeada, né? Muito mais encaixada no centro histórico da cidade, dialoga, se relaciona, tem alinhamentos, né? Não é uma torre solta num parque, né? Ela está articulada Isso aqui no Rio Grande do Sul acontece com muita qualidade. Então isso não deixa de ser uma vantagem. A gente também acabou tendo uma arquitetura, por ser mais recorrente, menos pretensiosa, ela acabou se disseminando num conjunto maior de arquitetos. Não ficou dependendo do talento artístico de um genial, entendeu? Que vai lá e faz uns riscos, e que é genial mesmo, né? Aliás, eu tenho um quadro deste gênio que eu estou falando aqui justamente por causa disso, porque é indiscutível a genialidade do Oscar Niemeyer e outras lideranças. Os nossos aqui não tinham essa vocação, essa índole do gênio artístico, mas eram tão bons arquitetos quanto. Eram bons arquitetos. Então essa qualidade arquitetônica dirigida para uma arquitetura por mais gente, né, e para uma arquitetura mais recorrente, criou uma média, uma qualidade média da nossa arquitetura moderna e do controle urbanístico da nossa cidade, da nossa de Porto Alegre, que muita gente não está de acordo, mas é a minha opinião, que é melhor do que outras cidades do país. É uma cidade, ainda não tem o descontrole de São Paulo, que é um descontrole total de alturas, de tipologias, etc., né? Tem partes bonitas, mas não chega a formar uma estrutura urbana, né? E o Rio de Janeiro, que é um museu de arquitetura moderna, realmente é espetacular, sofre problemas sérios de outra ordem, né? Porto Alegre, apesar de tudo, para os padrões brasileiros, ainda se mantém, na minha opinião, numa condição boa.
Na verdade, eu tô há 1 ano morando aqui no apartamento. E a minha convivência com a região mudou muito com Porto Alegre. Eu não convivia com a orla. E hoje eu comprei uma bicicleta. Eu vou de bicicleta para a orla, eu desço a Duque, eu desço Andradas. Eu convivo muito mais com o centro histórico, né? E tá muito gostoso, ainda mais agora que reformaram a orla, né? A gente acaba indo muito para orla ali a pé ou de bicicleta, então mudou bastante, assim. E, ao mesmo tempo, as regiões que eu convivo aqui acaba sendo muito perto. Moinhos, Bonfim, eu trabalho na Zona Sul ou fora de Porto Alegre, fica muito fácil, assim.